Dos jovens, agradecer a Deus pela vida de cada um aqui presente. Época de carnaval, né? Todo mundo está aí viajando, está lá na praia debaixo de uma chuva e assim vai, né? E aqui também não está lá grande coisa. A minha família toda está lá na chácara, debaixo das cobertas, que lá está uma garoa e frio. Pobre nunca sai, quando sai se lasca. É bênção do céu. Vamos nos colocar em pé, antes que a Fatinha senta, né? Vamos, te amo, Fatinha. Vamos orar a Deus, peço oração pela minha família, né? Que vão voltar quarta-feira à noite. Enquanto isso, eu estou lá queimando panela. Que maravilha. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus de amor, de graça, bondade e de misericórdia, nesta hora santa e gloriosa, queremos Te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de Te servir, de Te adorar, ó Pai, em espírito e verdade, pela vida, ó Pai, daqueles que estão presentes, pela vida daqueles que estão por vir, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas primícias, ó Pai, abençoa, cobre, Pai, com o Teu manto e com o Teu sangue, abençoe os que estão viajando, ó Pai, a minha família, ó Pai, naquela chácara, guarda eles, abençoa eles, ó Pai, esteja com eles lá, Senhor, ó Deus amado, a cada um, Senhor, a Tua igreja, Senhor, desde a criança do ventre ao ancião da igreja, ó Pai, abençoa, Pai Santo, Pai querido, os departamentos, ó Pai, dai a graça, dai a vitória, Deus poderoso, abençoa, ó Pai, o culto com o departamento dos jovens, Deus, dai a graça, ó Pai, em nossas vidas, sara, cura, liberta, ó Pai, almas dessa igreja, desse lugar, ó Pai, põe o anjo na calçada ou na escada, um na portaria, um na nave, outro no altar da igreja, ó Pai, dai a graça, dai a vitória, abençoe esses exames de sangue que eu fiz, ó Pai, põe as Tuas mãos gloriosas, ó Pai, dai a graça, dai a vitória, abençoe o irmão Luiz e a irmã Sebastiana, que está viajando, ó Pai, cobre eles com o Teu manto e com o Teu sangue, abençoando os trabalhos dos Teus filhos, ó Pai, essa situação, Senhor, que o país está vivendo, ó Pai, de desemprego, de desencontro social, ó Pai, dai a graça, Pai, dai a vitória, ó Deus amado, cumpre em nossas vidas, ó Deus amado, aquilo que o Senhor nos tem preparado e prometido, nos livra das falsas promessas, nos livra, Senhor, dos crentes falsos, nos livra, ó Pai, do crente ímpio, ó Pai, nos livra, ó Pai, caia por terra a soberba, a arrogância, a mesquinhez, toda oração contrária, espírito contrário, obras de magia negra, de ocultismo, budismo, e candomblé, trabalho das matas de cachoeira, deixa o caveira, tranca-rua, Zé Pimenta, Maria Padilha, Cupizeira e cemitério, Pai, abençoa, ó Pai amado, esta casa de oração, casa de santificação, casa de te buscar, de te adorar em espírito e em verdade, pelo sopro do Rafael, ó Pai, pela perda do seu irmão, pela família enlutada, abençoa eles, ó Deus, dai a graça, Pai, dai a vitória, meu Deus, eu quero Te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, ó Deus, cobre-nos, Deus amado, com o Teu manto e com o Teu sangue, Pai, guarda o emprego dos Teus filhos, abençoa, ó Pai, multiplica, Pai, os salários dos Teus filhos, ó Pai amado, esses que mantêm esta porta aberta através dos Seus dízimos, das Suas ofertas, dai a graça, meu Senhor, dai a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode sentar. Graças a Deus. Mandar um beijão para a minha família que deve estar nos assistindo, né? Deus abençoe, que eles descansem bem. Irmãos, eu quero contar um rápido testemunho da minha parte, antes de passar para o Guilherme na direção do trabalho. Eu fui fazer um exame de vista aqui, e trocou o óculos, eu estou bem ainda acostumando com ele, que eu peguei ontem. E o rapaz aí, o oftalmologista, ele falou: olha, tem umas pintinhas pretas bem pequenininhas no teu olho esquerdo, e isso é sinal de catarata. É bom o senhor fazer, eu recomendo o senhor fazer um fundo de olho. Aí nós viajamos, né? Eu vim, tirei exame de sangue, ora para que não dê nada também, né? Deixa tudo em dia, vou pegar dia 27 o resultado.
E quando foi sexta-noite, dia 17, a Bispa Kelly me levou, me acompanhou até lá no que tem que fazer lá. E é engraçado, você sai com a vista mesmo, lá você não estava criado mais. E a moça me pingou um colírio no olho e eu fui fazer o exame. Fiz todos os procedimentos que ele tinha que fazer, direitinho, né? Aí ele me deu um papelzinho, uma plaquinha assim, com as letrinhas. O senhor lê isso aqui para mim, li tudinho. Falou, rapaz, você está enxergando mais do que você. Nem parece que você tem alguma coisa. Eu falei, tem alguma coisa? Será que eu tenho? Ele falou assim, tem alguma coisa, se é necessidade de óculos, né? Ele falou, irmãos, ele falou, olha, a sua retina está limpa, seu globo ocular está limpo, cristalino. Existe sim um pinguinho preto de nada, né? Isso aí não é nada, não se preocupa com isso. A tua pressão é mínima, você não tem nada de índice de glaucoma, catarata, nada. Ele falou, cuida, porque é difícil de acreditar que uma pessoa que tem diabetes e toma remédio para pressão tem uma vista que nem a sua. É Deus, irmãos. Aí o cara aqui falou, ele vai te dar um colírio lá, que você vai. Como é que é o nome do colírio? Depois eu lembro o nome dele. Aí ele falou, você compra, você vai usar, é aquele que passou no Carrefour. Aí passei lá, peguei no Carrefour, R$10, baratinho. E ele falou, você vai usar 2 vezes por dia. Aí eu já me subi apavoradão, né, Fatinho? Lá no Carrefour mesmo, já abri a caixinha e tudo, rapaz. Mas deu uma sapecada no olho, queimou, né? É o mesmo colírio que ele falou aqui. E ele falou, e esse colírio, ele vai te ajudar cristalino. Ele vai trabalhar nas tuas vistas de tal maneira que esses pontinhos pretos vão subir. Glória a Deus. Não é nada, fica preocupado. Eu falei, obrigado, Deus. Né? Porque você tem diabetes, pressão, né? Às vezes as pessoas, nós compreendemos tantas pessoas, não somos compreendidos, temos que passar aquela raiva e engolir. Não tem pressão que não aguenta. Eu não tenho mais 18 anos, eu tenho 65, a pastora tem 65, né? Então nós temos que tomar cuidado, né, irmãos? Então eu quero agradecer muito a Deus por essa bênção na minha vista, né? Ainda estou vendo um pouco embaçado ainda por causa do óculos, da lente, né? E que Deus me abençoe agora no dia 27, pegar o exame de sangue, deixa tudo normal, né? Que reduza até os remédios que eu preciso, eu já não aguento mais. Amém? Vamos receber o nosso amado irmão Guilherme, aplaudindo a Jesus. Muita igreja com o Senhor. Amém. Graças a Deus por mais um dia, né, que estamos reunidos no primeiro culto dos jovens deste ano, né? Só temos a agradecer a Deus por estar conosco até agora, por ter dado forças e a luta continua, né? Graças a Deus. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé. Eu vou ler em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. É uma passagem bem conhecida, né? E traz coisas extremamente profundas, né, para a nossa vida, né? Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 em diante, até o 45. Os irmãos já encontraram? Amém.
O título diz: Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Até aqui, irmãos. Podem se assentar? Irmãos, se nós formos ler do capítulo, desde o início do capítulo 26, a gente vai ver que as coisas já estão chegando próximas daquilo que era o propósito de Jesus na Terra, né? As pessoas já começaram a tramar, né? Na verdade, colocar em prática o mais rápido possível para que Jesus fosse preso e morto, né? E na sequência, Jesus é ungido por uma mulher, os discípulos a repreendem. Depois Jesus participa da última ceia e ele ali avisa que seria traído por um daqueles que estavam ali, né? E ele diz que é Judas. Então, faltava cerca de 2 ou até 1 dia para que Jesus fosse preso e depois crucificado, né? E aqui, Jesus começa a sentir o peso da ira de Deus que iria cair sobre ele por causa do meu, por causa do seu pecado, né? E ele começa a se angustiar, começa a ficar preocupado, a ficar muito triste. E ele vai até o Getsemane, chama mais 3 pessoas. E a partir de um ponto ele quer ficar sozinho, ele quer orar a Deus, né? E aqui que é um trecho que eu acho extremamente profundo. Eu acho, assim, um certo ponto é até pesado, né, de se ler na Bíblia. Porque Jesus pede naquele momento, quando está sozinho, para que Deus não castigue ele por aquilo que iria acontecer, né? Ele seria morto pelos nossos pecados e Deus se ira profundamente quando a gente peca com os nossos pecados. Deus não é a favor de nenhum de pecado, e o pecado tem que ser pago com sacrifício. Isso era desde a época de Moisés, né? E naquele momento ele seria o sacrifício. Então ele começa a sentir o peso de todos os pecados que ele estava carregando da história, inclusive dos nossos futuros hoje, e aqueles que ainda vão acontecer. Ele começa a sentir esse peso, a ira que iria cair sobre ele. E ele pede a Deus que a ira não seja derramada sobre ele, mas que sim afastasse o cálice dele, né? E por que eu acho tão profundo, né? Tão pesado, né? Como eu disse, eu fico imaginando se Deus atende o pedido de Jesus naquele momento, né? E a resposta que eu chego, se esse pedido fosse atendido por Deus, era de que com certeza nós só pecaríamos, perderíamos o nosso tempo e iríamos todos para o inferno. Essa é a verdade. Porque se não fosse Jesus, nós estaríamos ainda na época dos sacrifícios, continuaríamos pecando, pecaríamos muito, muito, chegaria a um certo ponto que nós não iríamos mais conseguir sacrificar animais para que Deus nos perdoasse. E quando chegasse no grande dia, o Senhor iria colocar diante de nós todos os nossos pecados e que nós não nos arrependemos. E seríamos condenados, essa é a verdade. Mas aí que entra, né, o amor e até a humildade de Jesus naquele momento, né? Ele, como ser humano, sentiu sim o peso dos nossos pecados. Ele começou a perceber que Deus iria se afastar dele, né? Por isso que quando ele é crucificado, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Porque exatamente nesse momento todos os nossos pecados estavam sobre Jesus, e Deus tinha que se afastar sobre ele por causa que ele não se mistura com o pecado, né? Mas também ele foi humilde, porque ele reconheceu que era necessário que aquilo acontecesse.
E aquela era a vontade de Deus. Então, se aquela realmente fosse a vontade de Deus, que fosse feita a vontade dele, não a de Jesus, né? Então, assim, eu acho extremamente necessário nós sermos gratos a Deus todos os dias, a todos os momentos. Porque se ele tivesse desistido nesse momento, nós estaríamos totalmente perdidos, totalmente condenados, né? Então, a reflexão que eu trago aos irmãos é de que seja extremamente grato, né? E que isso não venha a ser cobrado, na verdade, né? O sentimento de gratidão, ele deveria vir por padrão para todos os cristãos, porque entende-se que o cristão sabe a história de Cristo e sabe o que ele passou, inclusive esse episódio, né? Então, que não só hoje, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, onde quer que nós estejamos, que sejamos gratos a Deus, porque se hoje nós temos uma vida nova, se temos o Espírito Santo dentro de nós, é porque Jesus fez todo o trabalho que nós não conseguimos durante toda a história, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer, né? Seja grato, muito grato a Deus, muito grato a Cristo, e se aprofunde em um relacionamento enorme com Ele, porque é isso que nós devemos fazer, amém? Desde já eu quero dar a oportunidade para o Ministério de Louvor. Palmas para Deus. Então se entregue ao Senhor nesse momento, em espírito e em verdade. Amém? Te adoramos.
Irmãos, glórias a Deus pelos louvores, né, que mostra, né, daquilo que nós precisamos ter, que é intimidade com o Senhor, reconhecer que Ele é tudo que nós temos, né, e tudo que nós precisamos, né, não precisamos de mais nada, porque somente Ele é o caminho para o reino dos céus, né, não tem outro caminho a se seguir. Eu gostaria de, nesse momento, antes de dar as oportunidades, contar uma bênção rápida, né, que o Senhor me concedeu. Acho que desde outubro do ano passado que eu tinha parado de estudar, né? Eu não estava gostando daquilo que eu estava estudando, eu não enxergava, né, portas dentro do serviço com aquilo que eu estava estudando, né? E aí eu decidi parar em outubro, né, mas eu também não queria ficar parado, né, por muito tempo. Eu queria já no semestre seguinte continuar estudando, só que um curso que fosse voltado àquilo que eu gostaria de trabalhar, né? E bem próximo ali de quando eu saí da faculdade, abriu as inscrições para a FATEC, né, que é uma faculdade muito boa, é pública, tem um ensino impecável, né? E por recomendações de amigos, né, que estudaram comigo, que trabalham comigo, me recomendaram, né, um curso que é o futuro, né, inclusive da indústria, principalmente automobilística, né, esse mundo de carro elétrico, de carro híbrido, né. Eu achei interessante e eu decidi que iria ir para esse caminho. E eu me inscrevi e, assim, eu deveria ter estudado, mas eu não estudei, né. Infelizmente eu sou um pouco... Tem um pequeno defeito, né, de não gostar de estudar em casa, né. Mas aí eu fui totalmente confiante no meu próprio conhecimento, e se eu não passasse não ia me cobrar nada, né, porque eu não estudei, né. Mas mesmo assim eu fui fazer, eu fui meu irmão, e graças a Deus, irmãos, eu fiquei em quinto, né, eu consegui passar. Já estou há uma semana aí, né, matriculado na faculdade, né, graças a Deus, porque eu não gosto de ficar... Eu não acho que na minha idade assim não é legal ficar parado de estudar, né? Senão eu vou acabar ficando preso no chão de fábrica, né? Então eu queria continuar estudando, né? Graças a Deus que o Senhor me concedeu essa bênção, amém? Vou começar com as oportunidades. Vou dar a primeira oportunidade para o Nicolas. Os palmas louvam a Deus. Salve a igreja que vai, Senhor. Eu vou estar lendo Gálatas 3, do 26 ao 29. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Agradeço a oportunidade e as palmas louvadoras. Vou dar a oportunidade agora para o Antônio. Os palmas louvam a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo um trecho aqui que se encontra em Números 13, do 25 ao 33, que fala sobre o relatório dos espias, depois que Moisés mandou eles irem ver a terra de Canaã, né? Diz assim: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali.
Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos pequenos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Bom, irmãos, aqui a gente vê esse relato, né, dos espias que foram enviados. Eles ficaram 40 dias esperando aquela terra, a terra que Deus tinha prometido dar para o povo, né? E durante esses tempos eles viram que a terra realmente era tudo aquilo que Deus tinha falado, de produzir farturas, mana, leite e mel, né? E eles deram esse relato, só que eles também se depararam com um povo muito grande, muito forte, né? Além disso, a cidade era bem fortificada. Isso acabou causando medo nesses espias, né? Dentro desses espias haviam dois, Caleb e Josué. Eles não ficaram com medo, eles ainda confiavam em Deus e eles foram aqueles que tentaram animar o povo para ir até a terra, para conquistar a terra. Mas a gente vê que os outros espias, eles ficaram com medo por conta deles terem visto esse povo, essa terra tão fortificada, eles ficaram com medo. E isso é um grande problema, porque eles olharam aquela terra e fizeram um relatório de uma perspectiva muito humana, né? Talvez realmente aquela terra ali tivesse homens muito poderosos, ou fosse uma cidade muito fortificada para Israel, né? Mas eles estavam olhando com uma perspectiva muito humana e colocando de lado aquilo que Deus tinha feito na vida deles, né? Durante muito tempo. Eles demonstraram que eles não tinham tanta fé em Deus assim. E isso é uma coisa muito preocupante para um povo que passou por tantas coisas, teve tantas experiências com Deus, né? É um povo que estava sendo escravizado no Egito e Deus mandou pragas, né? Deus mostrou o poder dele para aquele povo. Deus abriu o mar vermelho na frente daquele povo e derrotou os egípcios, né? No meio do deserto, Deus mandou maná para que eles pudessem comer. Então o povo teve tantas experiências que eram muito grandes, né? Naquela época, eram experiências impalpáveis para eles, né? E mesmo assim, eles ainda não tinham fé de que Deus podia entregar aquilo para eles, né? Isso foi um grande problema para Israel, né? Deus se enfureceu a ponto de querer eliminar todo o povo, recomeçar do zero a partir de Moisés, né? Moisés, ele fez um clamor para Deus e Deus, ele acabou decidindo que não ia recomeçar do zero. Ele perdoou o povo, mas acabou ainda tendo consequências, né? Aquele povo que estava ali, ele acabou não entrando na terra prometida. Quem entrou foram os filhos desse povo, né? E o que eu vejo aqui, não só aqui, mas se a gente pegar o Antigo Testamento inteiro e ver a história de Israel, é que a gente vê como muitas vezes o povo, ele era incrédulo. Ele acabava tentando confiar mais nas próprias forças do que na força de Deus, né? E isso é um grande problema, porque nós temos um Deus muito grande, um Deus que ele pode fazer todas as coisas. Talvez aquele povo ele fosse realmente forte, eu acredito. E o problema não é no sentido humano você se sentir menor, né? O problema é você esquecer que tem um Deus que é muito maior do que você e muito maior do que o outro povo, né? Muitas vezes acontece nas nossas vidas também, a gente tem algum objetivo, a gente tem algum propósito, tem algum desafio que está vindo para a gente, algum problema, e a gente se sente muito pequeno, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente tem um Deus que ele é maior do que nós, ele é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer tribulação, maior do que qualquer desafio que possa vir para a gente, né? E eu acho que essa é uma das lições mais importantes que a gente tem que aprender com o povo de Israel, né? Que a nossa fé, ela sempre seja muito maior do que o nosso pensamento em nós mesmos, né? A gente vê que isso é uma coisa que Deus trata frequentemente com o povo de Israel. Em muitas batalhas, em muitas guerras, a gente vê que Israel sempre está em desvantagem, né? E eu acredito que Deus deixa Israel em desvantagem exatamente para não acontecer do povo ganhar a guerra e achar que foi pelas próprias mãos, né? Então que a gente sempre venha ter fé em Deus, que a gente sempre venha ter fé que Ele está com a gente, né? E por mais que as coisas sejam difíceis ou não, por mais que às vezes a gente se sinta capacitado, né? Que a gente venha sempre entender que tudo que a gente consegue é pela graça dele. Amém? Agradeço a oportunidade. Eu vou dar a oportunidade agora para o Leonardo, esposo de Deus. Fala, igreja do Pai do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui em João 9, do 1 ao 3. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Bem, irmãos, nós, mesmo experientes na vida cristã, acabamos muitas vezes não sabendo compreender a diversidade que a gente
acaba vivendo na vida, né, irmãos? Porque elas são inevitáveis, né? Como o Senhor disse, que no mundo nós teríamos tribulações, né? Ele mesmo, né, que era o Deus encarnado no homem, ele viveu muitas tribulações, quanto mais nós, né, irmãos? E nessas circunstâncias que a gente pode viver, a gente não deve ver o pior nelas, né? A gente não pode ficar só se lamentando por uma adversidade, seja na área material ou física, né? Que a gente pode acabar vivendo, desemprego, uma situação econômica difícil, como o nosso país demonstra estar começando a viver, né? Uma doença, seja o que for, né, irmãos? A gente não pode ver o pior ali, a gente não pode só ficar se questionando, se lamentando. A gente tem que confiar no Senhor, porque Ele vai usar essa situação adversa para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas, né, irmão? Como se deu aqui na vida do cego, né, irmãos? Como o Anthony pontuou também, que a respeito do ano passado do povo judeu, a gente tem que se lembrar que a gente vive numa terra de peregrinação, né, irmãos? Aqui não é a nossa morada, a gente está seguindo para a nossa morada que o Senhor preparou para nós, né? E como o povo judeu acabou fazendo lá naquela circunstância, né? Eles viram o pior da situação. Eles não viram ali uma oportunidade que o Senhor preparou para que o nome dele fosse glorificado. Eles só viram o pior, né? E acabaram ficando para fora da bênção, né, Senhor? Né, irmãos? E a gente deve aprender com estes erros, né? Aprender com o que o Senhor nos ensinou para buscarmos cada dia mais ter discernimento, para a gente julgar as coisas com a mente, com os olhos espirituais, né? Não com os olhos e a mente carnal, né? Para que a gente veja sempre, em toda e qualquer circunstância, né? Uma ocasião, uma oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade e falando bem do Senhor. Danilo, a oportunidade, pausa agora. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estarei lendo Salmos, capítulo 37, do 1 ao 5. Não te indignes por causa dos que fazem mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como grama, e murcharão como a erva. Confie no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entregará o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará o que isso passa. Bom, irmãos, esses versículos aqui basicamente estão falando, né, que nós não devemos invejar pessoas que praticam iniquidades e maldades e acabam se dando bem, né? Nós temos que manter o nosso coração humilde e fazer a vontade do Senhor e adorar Ele em espírito e verdade, e nós seremos abençoados aqui à terra. Nós não precisamos passar a perna no irmão para ganhar dinheiro, para ganhar poder. Deus nos dará tudo, porque Ele não vai deixar uma pessoa que crê verdadeiramente desamparada, sem nada. E é isso que eu tinha para falar para vocês, irmãos, e eu agradeço a oportunidade. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vim trazer um versículo aqui em Provérbios 3, versículo 1, que diz assim: Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prende-as ao redor do pescoço e escreva no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de
coração e não dependa do seu próprio entendimento. Agradeço a oportunidade e falo glória a Deus. João, uma oportunidade de Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler Colossenses 3, versículo 22 a 23. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas simplicidade de coração e temendo a Deus. E em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, e como ao Senhor, e não aos homens. Esse versículo, ele fala que tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer de todo o nosso coração, para a honra e glória do Senhor, não para os homens. Essa oportunidade é sua. Salve a igreja para o Senhor. Amém. Vou ler no mesmo capítulo de João, que é em Colossenses 3, só que eu vou ler somente o versículo que é o 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse versículo aqui se trata de que a gente não devemos nos vangloriar, porque tudo que a gente temos, tudo que conquistamos, não foi graças às nossas forças, não foi graças ao nosso conhecimento, e sim somente a Deus, porque Deus que nos deu saúde, nos deu condições de adquirirmos conhecimento. Então tudo que a gente temos, tudo que a gente fazemos é para a glória de Deus, e a gente foi feito para que a glória do Senhor seja manifestada, porque é através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos, que as pessoas vão chegar a Deus, vendo as nossas vidas, vendo os milagres que Deus faz em nossas vidas. Então que a gente venha todo momento, todas as nossas conquistas, todos os nossos dias, agradecer e dar glória a Deus, porque é tudo graças a Ele. Essa oportunidade é só para Deus. Amém, irmãos. Antes de ouvirmos a palavra, eu gostaria de chamar a Fatinha para fazer uma oração também, a dona Sara Regana, que Deus possa abençoar grandemente a vida dela e abrir o nosso coração e a nossa mente para guardar a palavra dele. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós colocamos a tua serva, Senhor, nas tuas mãos. Aleluia, Senhor, já ouvimos, aleluia, vários relatos, aleluia, aqui nesta noite. E sabemos que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Damos graças a Ti, Senhor, por tudo que nós já ouvimos. Aleluia. E cremos que o Senhor tem algo mais a nos dizer através das tuas servas, Senhor. É por isso que te pedimos e agradecemos e cremos que o Senhor é fiel. Amém. As palmas ao Deus. Amém, igreja? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia aqui na casa dele, por essa oportunidade que ele nos deu de estarmos aqui. Os versículos que o Gui leu no começo são versículos bem fortes, né, que eu gosto bastante. São muito lindos. E nós estamos aqui, graças a Deus, graças a Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, e que a gente sempre louve e agradeça ele por isso, como foi dito pelo Gui. E aproveitando que a gente está de pé, convido a amada igreja a abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17. Apenas um versículo. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Todos encontraram Efésios 5, 17? Diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Apenas esse versículo, irmãos, pode se assentar. Que nessa noite a gente vai falar sobre estar se submetendo e se dispondo a fazer
fazer a vontade perfeita do Senhor. Porque muitas vezes nas nossas vidas a gente esquece de colocar as coisas diante do Senhor. As coisas mínimas do nosso dia a dia, às vezes pequenas decisões que nós vamos tomar, a gente se esquece de apresentar e colocar diante de Deus, e a gente segue o caminho que a gente acha melhor, e muitas vezes a gente se esquece de perguntar para Deus qual é a real vontade dele para as nossas vidas, o que ele quer que a gente faça, quais são os planos dele para nós. Porque, parece que muitas vezes caminhar com as nossas próprias pernas parece ser mais fácil. Parece ser mais fácil nós mesmos tomarmos nossas próprias decisões e falar, eu vou por aqui, eu vou por ali. E muitas das vezes a gente acaba escolhendo até o caminho mais fácil, o caminho mais curto, aquele que faz a gente chegar mais rápido. Só que muitas vezes não é assim. O Senhor muitas vezes quer nos levar por caminhos mais longos, por caminhos muitas vezes mais dificultosos, por caminhos que a gente vai encontrar obstáculos. Mas é através desses caminhos com obstáculos, é através desses caminhos longos que o Senhor nos molda para viver a vontade dele sobre as nossas vidas. Então que a gente venha consultar sempre o Senhor, qual é o caminho que Ele quer nos guiar, mesmo ele sendo o mais longo. Se é esse o caminho que o Senhor quer para nós, que a gente venha aceitar e percorrer. E a gente tem que ter a certeza que nesse caminho longo Ele vai estar com a gente em cada passo que a gente der, sempre nos sustentando. E a gente vê um exemplo disso na Bíblia, sobre escolher caminhos, ali na vida de Abraão e na vida de Ló, onde eles têm que decidir quem vai ficar pro lado da esquerda, quem vai ficar pro lado da direita. E aí Ló ele observa e vê assim um lado bem lindo, cheio de verde, bem bonito, e aí ele acaba escolhendo esse lado. E Abraão fica com um lado que não tinha tanto verde, tanta coisa, mas quem leu a passagem sabe que o melhor caminho foi o que Abraão escolheu, mesmo não sendo bom aparentemente falando. Porque o Senhor estava ali com ele, porque ele consultou a Deus antes de escolher o caminho. Então Deus preparou o melhor para ele. Amém? E para nós falarmos um pouco mais sobre se submeter à vontade de Deus, a gente vai estar falando de um personagem da Bíblia que no começo, assim, ele fugiu da vontade de Deus. Ele não quis cumprir aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Mas aí, depois, ele acabou se arrependendo e cumpriu o que o Senhor tinha para a vida dele. Alguém tem noção de quem é esse personagem da Bíblia? Jonas. Vamos falar de Jonas essa noite. Porque Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para cumprir algo. E nós vemos isso logo nos 3 primeiros versículos do livro de Jonas, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te. Eu queria frisar essa palavra, dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Agora o 3. Jonas se dispôs. Gostaria de frisar de novo essa palavra, dispôs. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, como nós lemos, o Senhor, ele tinha encarregado o profeta Jonas para uma missão, para um chamado que ele teria que realizar até a cidade de Nínive. Então, Jonas, ao invés de se dispor ao que o Senhor tinha pedido para ele fazer, ao chamado dele, ele se dispõe para fugir do Senhor, para fugir do chamado, para fugir daquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. E aí fica um questionamento para mim, para você, para todos nós aqui nessa noite. Como nós estamos nos dispondo na presença do Senhor? Nós estamos nos dispondo para cumprir aquilo que Ele pede para nós cumprirmos? Ou nós estamos nos dispondo, fugindo daquilo que Ele nos pede? Nós estamos fugindo daquilo que Ele tem colocado diante de nós, muitas vezes para nós fazermos. Nós estamos deixando para depois para fazer aquilo que o Senhor nos pede? Nós estamos deixando nossas emoções carnais tomarem conta de nós?
Porque às vezes meio complicado assim, quando Deus pede para nós fazermos algo e a gente olha só para nós mesmos. Porque nós, como já foi falado aqui, nós não somos capazes de nada. Nós somos seres assim que sem Deus nós não conseguimos nem respirar. Se Deus decidir que nós não vamos respirar mais, nós não respiramos. Então, quando Deus coloca algo para nós fazermos, é muito comum nós olharmos para nós mesmos e deixarmos as nossas emoções carnais tomarem conta de nós e nós pensarmos: eu não consigo, eu não sou capaz de fazer. Mas se Deus, Ele te escolheu para fazer algo, se Deus colocou algo em suas mãos, é porque Ele vai te capacitar para fazer isso. Não é com as suas próprias forças, não é com as suas próprias mãos, mas é com a capacitação do Senhor sobre a sua e sobre a minha vida. E cada um de nós aqui nessa noite, nós temos um chamado. Nós temos algo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. E será que nós estamos agindo como Jonas, nos dispondo a fugir daquilo que o Senhor quer que a gente faça? Ou nós estamos nos colocando à disposição do Senhor para fazer? Porque muitas vezes a timidez nos paralisa, o medo nos paralisa, os obstáculos que nós encontramos no meio do caminho nos paralisam. A gente acaba tirando os olhos do Senhor e colocando os olhos nas dificuldades ou em nós mesmos, como eu disse. Então, que a gente venha tirar os olhos do nosso interior, dos nossos sentimentos carnais que nos fazem nos sentir incapazes e olhar somente para aquele que nos capacita, porque Ele confiou em nós. E se Ele confiou em nós, nós devemos confiar nele, sabendo que é por Ele e para Ele que nós fazemos todas as coisas, e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. E se Ele te escolheu para fazer, não se acanhe. Não ande para trás, ande para frente com Jesus, porque é Ele que vai te guiar a fazer aquilo que Ele quer que você faça. Porque é pela nossa força? Não, porque sozinho nós não temos forças alguma, mas é pela força do Senhor que nós conseguimos, que nós vamos em frente. Então, Jonas, seguindo com a história de Jonas, ele se dispõe para fugir da presença do Senhor, para fugir daquilo que o Senhor tinha pedido para ele fazer. Então, como nós lemos, ele vai e entra no navio a caminho de Tarsis, na direção completamente oposta. Nínive viera para cá e Tarsis era do outro lado. Então, ele fugiu quanto mais ele podia ali daquilo que Deus tinha pedido para ele. E os irmãos, como conhecem a história, ele estava no lugar errado, tentando fugir da presença de Deus, porque, como a gente sabe, é impossível fugir da presença do nosso Deus, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está, quem lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, o Senhor está em todos os lugares e nos olhando, cuidando de nós e ali mantendo os olhos fixos. Então não adianta a gente tentar fugir do Senhor, porque é impossível. Enquanto ele estava nessa tentativa de fugir do Senhor, no lugar completamente errado, começa uma tempestade no mar. Uma tempestade muito forte, em que todos ficam assustados. Eles ficam com medo. E eles clamavam. Cada um ali clamava o Deus que eles acreditavam para tentar cessar aquela tempestade. Enquanto isso, Jonas lá, pensando que estava fugindo de Deus, estava pensando o quê? Estava dormindo, pensando que, tô fugindo, tá tudo certo. Não vou fazer isso, os ninivitas eles não merecem, não vou falar de Jesus para eles, vou fugir, não quero, não vou. E ele achava que estava tudo bem. E aí começou aquela grande tempestade. E todos sofreram as consequências ali, por causa de um só homem, por causa de uma só pessoa. E a gente vê que por causa realmente de uma só pessoa, Deus ele move mares, Deus ele faz grandes coisas. E quando a gente está no lugar errado, Deus move ventos, move o que for necessário para nos colocar no lugar certo, para nos colocar onde nós devemos estar. E nós devemos ficar assustados com isso? Isso humanamente a gente fica, mas nós não devemos ficar, porque se Ele está fazendo isso é porque Ele nos ama.
porque Ele quer o melhor para nós. Então ele estava lá, começou a tempestade, que Deus mesmo permitiu que acontecesse, para que ele saísse de lá. E aí os homens naquele navio, eles chamam Jonas, e aí eles lançam sorte entre todos aqueles ali, para ver, né, quem era o culpado daquele transtorno todo está acontecendo. Diz assim no versículo 7: E diziam uns aos outros: Vinde e lancemo-nos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Aí o versículo 8: Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual tua terra? E de que povo és tu? Então Jonas ele declara: Eu sou hebreu. Tema o Senhor, o Deus do céu, que fez a terra, o céu e o mar. E ali ele fala para os homens, ele confessa que ele está tentando fugir do Senhor. E aqueles homens começam a se questionar: o que a gente faz então para que o mar se acalme, para que tudo fique calmo de novo e a gente pare de sofrer com essa tempestade? Então Jonas mesmo, ele tem a ideia. Ele diz no versículo 12: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Jonas, ele começa a cair em si. Ele começa a perceber que o que ele estava tentando fazer não estava dando certo. Que tentar fugir da presença do Senhor não era uma boa ideia, que era realmente algo impossível, que ele não conseguiria fazer. Então ele começa a cair em si, mas mesmo assim, mesmo ele tendo essa ideia, aqueles homens no barco, eles tentam remar até achar uma terra, para que eles não lançassem Jonas no mar. Diz aqui no versículo 13: Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ou seja, não tinha jeito. Contra Deus não há força humana que consiga resistir. Não há quem possa contra o nosso Deus. Então, por não ter mais alternativas, os homens lançam Jonas ao mar. E como todos conhecem a história também, um grande peixe vai e devora Jonas. Jonas fica dentro de um grande peixe por 3 dias e por 3 noites. E é dentro desse grande peixe que Jonas finalmente ele cai verdadeiramente em si. E ele faz a oração tão sincera, tão linda dentro do ventre daquele grande peixe, que eu vou fazer questão de ler essa oração de Jonas, que é muito linda. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração, no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor no peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Ou seja, ali quando ele estava passando por aquele momento de grande aflição, dentro daquele grande peixe,
ele faz aquela oração sincera ao Senhor. Ele rasga o seu coração na presença do Senhor, e o Senhor, ele recebe a oração de Jonas, porque foi feita com sinceridade. E aí, o Senhor ordena ao grande peixe que vomite Jonas na terra. Jonas, ele finalmente se arrepende de não ter cumprido lá no começo aquilo que o Senhor tinha ordenado ele a fazer. Poderia ter sido muito mais fácil para Jonas. Ele poderia simplesmente ter cumprido, ter se disposto de coração a ter feito o que o Senhor pediu. Ele não precisaria ter passado por tudo isso, mas ele passou. E foi uma grande, eu creio, grande mesmo, né? Evolução espiritual para Jonas, porque ali ele viu quão importante é obedecer aquilo que o Senhor nos pede para fazer. E nós vemos que nessa oração, Jonas, ele acreditava que não teria mais salvação para ele. Mas Deus, ele é um Deus que nos dá uma segunda chance. Nessa noite, se simbolicamente, metaforicamente falando, você está dentro desse grande peixe, muitas vezes, não cumprindo aquilo que o Senhor pede para você fazer, é momento da gente despertar como Jonas, da gente orar ao Senhor como Jonas, falando: Senhor, eis-me aqui, eu quero me dispor a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero me dispor a cumprir o teu chamado sobre a minha vida. Eu quero me dispor a falar de ti para aqueles que estão necessitados a ouvir de ti. Que a gente estamos mesmo, metaforicamente falando, dentro desse grande peixe, no escuro, pensando que não há mais saída, que a gente venha se dispor. Que a gente venha estar sensível à voz do Espírito Santo para entender o que Ele quer de nós. Porque eu digo e eu repito com muita fé, tenho certeza nisso, que cada um de nós aqui nessa noite, nós temos um chamado da parte do Senhor. Deus quer e tem algo para nós. Basta nós nos colocarmos à disposição, nós nos dispormos verdadeiramente a fazer aquilo que o Senhor quer. E a história de Jonas não acaba por aqui. Ele foi lançado pelo peixe em terra firme. E aí ele vai até Nínive. E aqui no versículo 3 é muito bonito, porque veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo a mesma coisa que ele falou no capítulo 1. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ou seja, o Senhor deu sim uma segunda chance para Jonas, para que ele cumprisse aquilo que o Senhor quisesse. Então, se você por algum momento deixou que os sentimentos do medo, da timidez, impedisse que você fizesse aquilo que o Senhor queria, ainda dá tempo de você se arrepender e cumprir aquilo que o Senhor quer. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele foi misericordioso tanto com Jonas quanto com Nínive, porque Nínive era uma terra, né, que, como foi falado, a malícia estava lá muito grande, mas mesmo assim o Senhor queria dar uma chance para aquele povo. Então Deus, ele é sim um Deus de misericórdia, mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sofrer as consequências, muitas vezes, metaforicamente, passarmos por dificuldades de sermos engolidos por um peixe. Então Deus é amor, mas nós devemos também estar prostrados e dispostos a fazer a vontade dele, para não ser necessário nós passarmos por situações como a que Jonas passou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então ele vai até Nínive e ele começa a proclamar a palavra do Senhor ao povo de Nínive. Só que no versículo 4, ele diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ele não cria que os ninivitas iriam realmente se converter ao Senhor. Mas Deus é um Deus que faz. Quando a gente começa a falar do amor dele para as pessoas, o amor dele é tão genuíno que o amor dele alcança sim aqueles que a gente nem imagina que vai alcançar. Basta nós termos a atitude de ir e falar do amor do Senhor para as pessoas, mesmo aquele que a gente acha que não tem mais solução, mesmo aquele que a gente acha que não tem mais jeito. Para Deus tem jeito sim, porque para Deus tudo é possível. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E então os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco,
desde o maior até ao menor. Então, através de Jonas, Deus cumpriu o que ele queria na vida dos ninivitas. E através de Jonas, que no começo se dispôs a fugir da presença de Deus, mas passou por um processo para que pudesse se dispor a assim fazer o que Deus queria. E que assim seja nas nossas vidas, que a gente venha se dispor a fazer o que Deus quer que a gente faça. Que a gente venha viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu digo e repito mais uma vez, porque isso é algo realmente que até comigo acontece, muitas vezes, onde a gente deixa as nossas emoções nos limitarem. A gente deixa o medo, a timidez nos limitarem. A gente olha somente para nós, como eu já disse, e esquece de olhar para aquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos capacita a fazer. Então não olhe para você, não olhe para os seus sentimentos carnais, para o seu medo, para a sua timidez. Olhe para o Deus que te capacita, olhe para o Deus que quer que você se disponha a Ele e a fazer a obra dele. Porque inclusive o que o Gui falou no começo se encaixa muito, porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo em cumprir a vontade do Senhor. Ali naquele momento, quando ele pede para Deus para que, se fosse possível, afastasse aquele cálice de sofrimento da vida dele, depois ele fala, mas que seja feita a tua vontade. Jesus estava passando por um momento de dor e aflição tão grandes, sim, humanamente inexplicáveis. Ele chegou até a chorar sangue. Então imagina a aflição que Jesus estava passando naquele momento. Mas mesmo assim, ele não deixou de viver aquilo que Deus reservou para ele viver aqui na terra. E às vezes nós, por sentimentos menores, por coisas menores, nos abstemos e damos passos para trás e deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para a gente. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama com um amor infinito que nós não podemos nem descrever. E que a gente a cada dia venha nos deleitar nesse amor, buscar mais o Senhor, cada dia e cada vez mais. Porque sentir o amor de Deus a cada dia na presença dele é algo maravilhoso. E as pessoas desse mundo estão carentes de sentir esse amor tão maravilhoso que é o amor de Deus. O que está acontecendo lá na Universidade dos Estados Unidos é algo tão lindo, tão maravilhoso, que a gente venha ter sede e buscar por isso também, por esse avivamento tão lindo, tão maravilhoso, que eu creio que é o avivamento dos últimos tempos aqui na Terra. E que a gente venha buscar mais e mais o Senhor, nos dispor de coração a fazer a obra dele. Jovens, irmãos, irmãs, que a gente venha nos prostrar aos pés do Senhor, sem medo, sem timidez, sem sentimentos carnais, somente nos render a Ele, olhando fixamente nos olhos dele, porque grandes coisas Ele quer fazer através de nós. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam a Deus. Irmãos, glória a Deus por essa palavra, que realmente venhamos a viver a vontade de Deus soberanamente. Só acabei de lembrar aqui, todo final de culto nós oramos o Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, ele fala que na verdade a vontade dele tem que ser feita no céu quanto na terra, e a gente não pode ser hipócrita de querer fazer a nossa vontade acima dele, sendo que nós oramos todo sábado e domingo que a vontade dele venha a ser feita tanto no céu quanto na terra. Irmãos, é muito importante nós sermos humildes o suficiente para reconhecer que nossos planos são falhos e que os planos deles, independente do que aconteça, são melhores do que os nossos. Amém? Só me lembrando do nosso congresso, que já está bem próximo, dia 4 de março vai vir o pastor Júnior e junto com ele vai vir a banda que se chama Obras Novas. Ambos são da igreja do pastor Sandro. E no domingo estará conosco o pastor Sérgio, Ele veio há mais ou menos um ano atrás, no aniversário da igreja, irmãos? E assim, eu creio que vai ser grande bênção e que eu conto com a presença de todos vocês, que possam convidar mais pessoas
e que a igreja seja lotada, mas não porque nós queremos ver a igreja em todos os bancos lotados, mas sim porque a mensagem que está transmitida nesse congresso é simplesmente o Evangelho, né? E essa é a nossa missão aqui na Terra, não de nós jovens, mas sim de nós cristãos, desde a criança mais nova até o irmão mais velho. Nós precisamos divulgar o Evangelho, porque se nós repararmos como está o mundo hoje, tantos padrões novos que têm sido implantados na sociedade, né, e que vão totalmente contra a palavra de Deus, né? Eu estava lembrando de que na última oportunidade que eu tive, eu tinha lido sobre a passagem que Jesus diz sobre os sinais do início das dores, né? E eu tinha falado sobre os terremotos, sobre as pestes, e naquela semana aconteceu o terremoto que aconteceu na Síria, né? Foi na Síria, na Turquia, né? Assim, eu não sou nenhum profeta do Apocalipse, mas foi Jesus que disse aquilo e as coisas estão se cumprindo. Então, todo esse tempo que nós temos hoje, que nós venhamos a nos arrepender e venhamos a transmitir a mensagem do Evangelho para que novas pessoas se arrependam e possam viver também juntos com Ele na glória. Amém, irmãos? E assim, os jovens da Graça e Comunidade, as palmas louvam a Deus.